O Espírita, do Livro da Esperança, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 16. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Capítulo 20, item 2, do Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel comenta: o espírita na prática da doutrina espírita faz-se realmente conhecido através de características essenciais. Rende constante pleito de amor a Deus, começando na consciência. Considera a humanidade por sua própria família. Respeita no corpo de carne um santuário vivo que lhe cabe sublimar. Abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição em que se encontre. Abstém-se formalmente do profissionalismo religioso. Sabe-se um espírito em evolução e, por isso, não exige nos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. Aceita, sem revolta, dificuldades e provações por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou a si mesma, ante os resultados das próprias obras. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno, à medida que busca melhorar-se. Estima no dever irrepreensivelmente cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação de sua própria fé. Exalta o bem, procurando a vitória do bem, com esquecimento de todo o mal. Foge da crítica pessoal, afaste da caridade que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interesse o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive. Exerce a tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir, como quem separa o enfermo da enfermidade. Estuda sempre. Ama sem escravizar e sem escravizar-se. Não tem a presunção de saber e fazer tudo, mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. Age sem paixões partidárias, em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos. Evita os excessos. Simplifica quanto possível a própria existência. Acata os preconceitos dos outros, conquanto não se sinta obrigado a cultivar preconceito algum. Definindo-se o espírita na condição de aprendiz infatigável do progresso, será justo lembrar aqui a conceituação de Allan Kardec, no item 7 do capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo também diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Na bela página de hoje, que devemos utilizar como roteiro para as nossas vidas, Emmanuel trabalha as características do verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita, portanto, é aquele que segue as normas cristãs pautadas por Jesus, buscando melhorar-se a cada dia, dando o exemplo em sua casa, em seu trabalho, na sociedade, a fim de que os outros enxerguem nele uma figura na condição de discípulo moderno, em que leva a sério os ensinamentos cristãos e busca aplicá-los especialmente em relação a si mesmo.
comparando as informações trazidas pelo professor Emmanuel, aquelas constantes do Evangelho em relação ao homem de bem, podemos verificar que o verdadeiro espírita tem por princípio o amor fraterno. A luta constante contra as suas más inclinações, o esforço que faz para melhorar-se, o perdão das ofensas, a simplicidade da sua existência, a inexistência de preconceitos, a conduta reta e digna, cumprindo os deveres que lhe são impostos tanto pela sociedade quanto pela própria doutrina, baseada nos ensinamentos de Cristo. Tenhamos, portanto, essa página como roteiro diário, a fim de que sejamos considerados espíritas verdadeiros e possamos exemplificar aos nossos familiares e amigos qual postura deve ter aquele que se declara espírita, seguidor, portanto, de Jesus Cristo e peça fundamental para auxílio ao mundo, a fim de que este dê o passo rumo à regeneração. Tenhamos em mente, dessa forma, a nossa responsabilidade como construtores do futuro de uma sociedade mais justa, mais equilibrada, que precisará, inevitavelmente, de orientação daqueles que já buscam a espiritualidade por se recordarem dos seus compromissos antes do renascimento. Que possamos ainda dar graças ao Pai, que nos oportunizou o conhecimento espírita, a capacidade mental para estudar e aplicar os conceitos e os desafios da vida, que não nos trazem revolta nem desequilíbrio, e sim oportunidade de aprendizado e de exemplo a dar àqueles que nos observam, da paciência, da resignação e da fé em Deus. Que assim seja, graças a Deus.